boa noite, boa tarde. 3h38. Não preciso fazer a apresentação, né? Já foi feita. Então vamos aproveitar que são apenas 20 minutos para falar um pouco de um ecossistema tão grande. E também, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos lá? Pequeno probleminha aqui. Dá uma olhada aí. Ah, tá bom. Tá bom. Pronto, problema resolvido. Vamos lá. Então, vou falar um pouco sobre wearables. E o wearables dentro do ecossistema de healthcare. Acredito que todo mundo já tem um conhecimento sobre wearables, ou já ouviu falar sobre os dispositivos, mas apenas para alinhamento, de uma maneira bem genérica, wearables são dispositivos vestíveis inteligentes. Então, qualquer artefato, dispositivo, ou que você possa vestir e que ele tenha características inteligentes, que eles possam trazer ali, não necessariamente experiências, mas que eles possam trazer informações ou trazer algo além do que simplesmente vestir, apenas compor, ele pode ser considerado um wearables. Bem, e um ponto que é bem interessante de wearables, diante de diversos outros dispositivos, e é a questão da coleta de emoções. Que até fazendo uma ponte do que o Tiago e o Hullux falou, se você tem o dado e você tem o nosso projeto de UX, né, as nossas expertises, você consegue entregar algo de valor. Mas também, se você consegue entender as emoções do usuário, você consegue ir um passo à frente daquela empatia até que foi falada pelo Álvaro, que é que você entender o usuário, mas você de fato saber o momento que você vai atuar. Se você sabe, se você consegue entender quais são as emoções do usuário naquele momento. E ao contrário do que a grande maioria entende hoje de wearables, tipo, são dispositivos que funcionam para tracking de atividades físicas, se eu fosse um atleta eu usaria, isso como eu não sou, eu não utilizo. Que, na verdade, a grande maioria de aplicativos do ecossistema hoje, das lojas, seja da Apple, seja da Samsung, da Android, seja qual for, todo esse ecossistema, a grande maioria dos aplicativos são voltados para o fitness. Mas a gente vai ver aqui que não é só isso que se resume, e também tem muitas oportunidades, talvez até muito mais interessantes de serem exploradas. Estou colocando aqui dois dispositivos que são da Samsung, porque eu sou da Samsung, não colocaria outro, mas porque eu irei focar essa apresentação nos dispositivos que são os mais populares hoje e que até 2020 promete triplicar em termos de volume e duplicar em termos de receita, que são as bands e os relógios. Bem, falar sobre wearables, como eu tinha falado, é uma oportunidade de tocar no coração, de fato, das pessoas. Saber a melhor forma de você se comunicar com ela. Saber o que você pode explorar naquele momento, o que é que você pode extrair de dado, ou mesmo enviar, ou provocar uma experiência, ou participar dessa experiência. Porque são dispositivos que fazem parte que vão estar, não do corpo, no corpo do usuário, vestido com o usuário. Ao contrário de até então, a gente tinha algumas limitações como dispositivos como mobile, mas nem toda hora a gente está com mobile, né? O wearables não, ele permite como um relógio, que a gente viu antes, ele está a todo momento, seja aqui numa conferência, seja dormindo, seja no carro, seja trabalhando, seja como for. Então, é uma possibilidade de a gente tocar no coração do usuário. Indo direto para o nosso ecossistema dessa apresentação, aí vai falar um pouco sobre o sistema de saúde, para a gente entender onde a gente quer chegar. E o impacto do aumento da expectativa de vida, que é algo que tem quebrado um pouco as pernas das grandes redes de saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas para as redes de saúde, a gente viver mais, isso é um problema. Você vai no médico para você se curar.
Ok, beleza. Mas quanto mais tempo você vive, mais custo você vai dar para o plano, mais custo você vai dar para as grandes redes de hospitais. Então, de fato, a nossa longevidade é um problema. E estudos apontam que daqui para 2028, a realidade do Brasil vai ser de 22% vai ser acima de 60 anos. Isso é um assunto que já está gerando uma certa preocupação em grandes redes de hospitais e também em grandes redes de não só saúde pública, que já é um caos hoje, mas também na saúde privada, que alguns planos já estão dizendo que do modelo que está e com os artefatos que a gente tem para trabalhar, será insustentável se manter um plano de saúde. Até porque se você colocar um plano de saúde de 5 mil, é dizer que está insustentável, porque ninguém vai ter condição de pagar. Então, para começar e no decorrer a gente ter uma visão geral de como isso funciona e funcionaria, a gente tem alguns desafios que são da realidade atual. O aumento do volume. Tá? Se a gente está vivendo mais, então tem mais gente no hospitais. Né? Tem a pessoa que nasceu hoje e tem a pessoa que está com seus 90 e poucos anos, 100 e poucos anos, que também está ocupando o hospital. Então tem um aumento do volume. A mudança de perfil também é um problema que a gente vai ver um pouco quando a gente for ver o roadmap, que é a questão de, tipo, tem um perfil que está dentro do hospital ainda, quem está no momento de transição, mas também tem aquele usuário que ele já não vai mais no hospital, que são usuários que procuram a automedicação. Isso, a curto prazo, pode ser interessante para as redes, né, porque não está ocupando nem leito, nem medicamento, nem consulta, nem tempo, nem sistema, nada, mas a longo prazo isso pode ter um certo dano. O tempo de permanência, isso é um grande problema. Em um estudo que eu participei recentemente, a gente viu que o paciente internado no hospital em tratamento com câncer, ele gera um custo de R$1.000 por dia. E isso, o tempo mínimo que ele passa, mínimo para médico, é de 7 dias. Ou seja, a gente está falando de R$7.000 por paciente. Se vocês forem ver a quantidade de gente que está internada hoje e o custo que isso tem para a saúde pública, é verdadeiro absurdo. E as doenças crônicas, que a grande maioria das pessoas acima de 60 anos tem algum tipo de doença crônica, obesidade, hipertensão, e acima de 70 anos, basicamente, acima de 80 anos, basicamente todas elas têm doenças crônicas. Essas mesmas doenças ainda sim são um grande problema para o sistema público, que essas doenças são mais caras de serem trabalhadas. Então, em cima desses 4 desafios, a gente vai estar basicamente direcionando essa apresentação. Mas antes disso, vamos entender um pouco dos usuários, né? Algumas mudanças que podem ser feitas dentro do modelo que a gente tem atualmente. Um roadmap que eu acredito que não representa a grande maioria das pessoas aqui, a gente primeiro tem um sintoma, né? Fica doente, cogita, né? Se é uma virose, cogita ir ao médico. Aí procura uma ajuda de um médico, marca a consulta. Logo em seguida, a gente tem a consulta, pega a ficha, espera atendimento, toma medicamento, solicita exames, recebe receita. Finalmente chega na hora do exame, né, onde tem toda essa linha, essa thread aí. Basicamente, você consegue resolver ela com sorte num dia só. Depois de um tempão, você tem um retorno, né, onde você imprime os exames, volta ao médico, pega a ficha, espera atendimento. É um processo bem tranquilo, né? E, por último, você finalmente começa o tratamento. Agora me diga, quem tem tempo para viver isso? Né? Você está falando aí, você com um plano de saúde em dia, ali, porque você atrasar um dia, você já não tem mais acesso. Isso aí a gente está falando de... Pô, você está com uma doença hoje, daqui a 3 semanas, dependendo do caso, se for um tratamento de câncer, por exemplo, se você tem exames que só são realizados hoje em São Paulo. E aí você mora em outras regiões do país, você chega na saúde pública, chega a esperar 7 meses, 8 meses por um feedback desses exames. E a gente tem um momento que já é aquele perfil que eu falei, que vai mudando, que mudou ao longo do tempo, justamente por essa falta de tempo, né? Que você fica doente, consulta familiares, amigos, pesquisa na internet e se automedica, que isso já corresponde a 76% da população no Brasil. Isso é dado de 2016. Hoje já deve corresponder a quase 77%. Eu fiz uma pesquisa utilizando o Google Trends, que levantou uns dados bem interessantes.
que no Google Trends você pode botar uma palavra-chave lá, que você está fazendo na pesquisa, você coloca a categoria que você quer explorar, para não pegar uma coisa macro, e você coloca o target, né? Eu coloquei de um modo geral ali, botei o Word, botei de 2014 para cá, dentro da categoria Health. E algumas palavras como medicamento para e como curar, elas tomaram uma proporção absurda. Elas tenderam a crescer ali de 2014 até agora, o gráfico está cortado, mas ele só faz crescer esse gráfico. Ele cresceu bastante nos últimos anos e que está infinitamente superior, como, por exemplo, o como chegar. Porque você fica doente, você não está preocupado em como chegar no médico. Você está preocupado em como você curar, em como você se automedicar. Então, isso já dá um retrato de qual o perfil do usuário que a gente está trabalhando hoje. Né? São as pessoas cada vez mais conectadas e que elas não têm esse tempo de fazer todo aquele roadmap. Um ponto importante, voltando à questão do wearables, como eu falei, ao contrário que se pensa que ele é um maravilhoso artefato limitado a atividades físicas, ele tem um desafio que é a questão dos inputs, certo? Que você pode e deve aumentar as experiências com menos interação. Mas como assim com menos interação? Simplesmente porque você pode, através de forma passiva, você coletar diversos dados do usuário e entregar valor. Como as outras palestras estavam falando, a questão de dados, alguém que seja de fato específico para aquele tipo de dado tratar e lhe dar um feedback. Porque a grande maioria dos aplicativos que você tem hoje é o seguinte, você tem o wearables e ele está dizendo lá que você tem 73% de batimento cardíaco, sei lá, 2 horas atrás. Essa informação é completamente inútil, né? Você tem lá 73%, 75%, 74%, 94%. O número que for, aquilo não significa nada se você não tiver um contexto de aplicação para aquela informação. Então, a partir de você promover experiências sem você necessitar de algumas interações, pode ser uma grande oportunidade que a gente vai ver um pouco mais à frente. Como, por exemplo, a coleta de dados de forma passiva. Você está dormindo ali, você, por exemplo, você pode, através de um wearable, esses que hoje já estão à venda, você pode pensar, se eu vou monitorar o meu sono, o que é que isso vai me dar de valor? Por exemplo, você pode ver pequenos intervalos. Se numa noite você tem muitos intervalos durante um grande período de tempo, provavelmente você sofre de um grande problema crônico que é bem comum no Brasil e no mundo, chamado apneia. A apneia ela pode levar à morte, por exemplo. Isso é um dado que você consegue coletar de forma muito simples, simplesmente utilizando um wearable e ele monitorando o seu sono. Outra forma é o output passivo também. Como eu estava falando, é você pegar os dados e você enviar, você trabalhar numa camada onde especialistas eles possam tratar isso. Então, as pessoas que de fato têm que ver esses dados, elas podem lhe acompanhar, monitorar à distância, tratar, e o serviço lhe dá apenas alguns tipos de feedback, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Voltando àqueles desafios, tá? A questão do aumento do volume, por exemplo, você utilizando wearables, você consegue ter uma assistência remota. Né? Você não precisa que o usuário toda vez ele vá ao médico simplesmente para ele diagnosticar uma virose, porque ele está espirrando e ele está, sei lá, com um pouco de febre. A distância mesmo, antes talvez do usuário pensar em ir ao médico, você pode tratar essas informações e dar um feedback, entender que a temperatura dele está X, está fora do padrão, e você trabalhar isso para dar uma comodidade para ele. Então, o usuário não vai precisar lhe dar informações, não vai precisar interagir com o sistema de saúde, não vai precisar ligar para você. Ele vai ser tratado, ele vai se sentir assistido de forma passiva. Quando de fato tiver que acontecer alguma ação, alguma interação com o especialista, o sistema vai dar todo esse suporte. A mudança de perfil. É muito importante você estar de olho nessas pessoas que estão hoje fazendo uso de automedicação, porque mais à frente, provavelmente, essas pessoas vão estar no seu leito. Então, se você não tratar da melhor forma elas hoje, você vai ter essa preocupação no futuro com o desenvolvimento de algumas doenças que vão ser muito mais caras do que se elas tivessem sido evitadas. Né? O tempo de permanência é um ponto bem importante e é um dado que eu tenho bastante experiência, que naquele mesmo estudo que eu falei que R$1.000 era a diária de um paciente no leito, a gente verificou que através de um wearables a gente conseguiria simplesmente
reduzir o tempo de permanência de 7 dias para 2 dias. A gente está falando de um leito de 50 leitos de um hospital, que teria o custo de 350 mil, e reduzindo ele para 150 mil em um único mês. Fora que há diversas pesquisas, há diversas linhas que o melhor hospital é simplesmente sua casa ao lado de pessoas do que você ama. Aqui dentro do hospital você tarda mais a você ter a curar, a sentir bem, porque a questão do envolvimento, a questão do prazer, do amor que você sente dentro de casa é infinitamente superior, por mais que tenha todo aquele cuidado e paixão pela profissão dos profissionais da saúde. Doenças crônicas também é algo muito, muito importante que é ser considerado, que, por exemplo, um caso bem interessante acontece com os idosos em outros estudos que eu participei, que, por incrível que pareça, o principal problema do idoso ele tem 2 pontos. O primeiro é o cuidador, que ele tem, seja ele um profissional da saúde ou um familiar, a grande maioria é um familiar, ele se preocupa primeiramente com queda. O fator queda para um idoso é algo gravíssimo, gravíssimo, é a prioridade. Em segundo lugar, vem a questão de fuga. O idoso, ele foge. É engraçado isso, né? Quando era criança, a gente fugia para fazer alguma coisa, aí hoje o idoso foge. Mas por que ele foge? Porque você tem tanto cuidado por ele que ele acaba a privacidade dele. Ele não tem mais a vida dele, ele não vive mais a vida dele. Ele vive a vida que o cuidador dele permite ele viver, proporciona ele viver. Então você simplesmente, ele fica numa situação completamente desagradável e ele foge para poder ter a experiência dele, né? Inclusive isso dentro de casa e num grande centro de residencial para idoso daqui do Brasil, onde eles se aproveitavam do dia de visita do filho, né? Imagina, o idoso com 90 anos, o filho dele tem 70. No meio ali do 90 e 70, o segurança não via e estava lá o idoso fugindo, né? Indo embora. É complicado, mas isso é um fato e que a gente poderia melhorar essa experiência. Por quê? Se a gente tem um medo de cair, que fica andando sempre ao lado dele, a coisa mais simples do mundo é você pegar um dispositivo desse e você colocar um sensor de queda. Não é nada complexo. Não é, de fato, não é. E outra coisa, por localização. Você conseguiria dar o conforto e liberdade para, sei lá, seu avô, seu pai, ele ir na padaria, por exemplo, e ter a certeza, você poder acompanhar que ele não caiu, que ele não fugiu, que ele simplesmente foi na padaria e voltou. Ele está vivendo a vida dele como ele sempre viveu. Então, isso é importante a gente pensar um pouco sobre isso. Isso é uma plataforma, Wellness, que a gente está desenvolvendo lá na Samsung, né, que ela tem que tem um probleminha no desenvolvimento para wearables, né, que não é o problema de, acredito, a maioria de vocês que são designers, mas do desenvolvimento, que a curva de aprendizado para o desenvolvimento de wearables ela não é tão trivial. Cada wearables tem sua linguagem, cada wearables tem suas características, tem o seu conjunto de sensores. E o que a gente está tentando fazer é montando uma plataforma cloud, onde a gente possibilita que você, na sua linguagem, com certo suporte, você vá conseguir desenvolver as soluções a partir desse dispositivo. E aí você vai escolher o sensor que você vai querer utilizar e o controle dele vai ficar em suas mãos. Isso é um projeto bem interessante que a gente está desenvolvendo lá na Samsung Cydia e a nossa MVP deve sair em torno de agosto e é alguma coisa mais interessante até o final do ano. Basicamente é uma plataforma de um conjunto que a princípio é para ser aplicado na área de saúde, onde a gente vai ter diversos perfis, diversas necessidades e a gente possa conectar usuários a um serviço. Isso dá isso pensando como eu estava falando, em interações que são com menores interações e maior experiência. Sei que isso parece até ser um pouco mais complicado, assim, falando numa conferência de designers, a gente está acostumado a desenhar tantos fluxos, né? Tipo, a gente pensar em qual é a melhor forma de imputar esse dado, mas o que é mais interessante do wearables é justamente você não ter a necessidade de ficar imputando dados.
E a recomendação que eu dou é: explore a passividade dos dispositivos, seja ele um relógio, seja ele uma camisa, seja ele um boné, seja ele diversos dispositivos e produtos que hoje já tem no mercado, mas explorem ele de forma passiva, porque a quantidade de interação que a gente já tem hoje no ecossistema ela é absurda, e o Wearables permite que você faça isso. Explore as emoções, explore o momento certo para dar mais liberdade para o usuário. Não dá mais, tem 4 segundos, e é um pouco do ecossistema aí para vocês. Obrigado.